A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, uma boa tarde. Vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo da palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Azer. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Isacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou Zebulon. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu-se-lhe a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos pelos quais tenho servido, ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então Labão disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor te abençoou por amor, me abençoou por amor de ti. E disse mais: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e guardar do teu rebanho. E passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário.
Assim testificara por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que haja brancura, e todos morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou pelas riscas brancas, pôs nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascada em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e os pôs as faces do rebanho para os listrados, e todos os morenos entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentas. Amém? Amadas, como eu falei aqui no último vídeo que eu fiz falando sobre o capítulo 29, agora eu vou falar sobre o capítulo 30. Gente, essa revelação que Deus me deu é baseada nos versículos de 14 a 21 do livro de Gênesis, do capítulo 30. Então eu intitulei essa meditação, essa mensagem como Retardando as Promessas Divinas. Por quê? Eu vou ler para você. A história dessas duas irmãs, Raquel e Lia, é uma história comovente. Trata-se de um costume da época, a mais nova a casar-se após a primogênita. Jacó apaixona-se por Raquel, a filha mais nova de Labão. Lia, por sua vez, não era a mais formosa à vista e não haviam pretendentes para ela. Após 7 anos trabalhando por Raquel, Labão o engana e lhe entrega Lia como esposa, argumentando o costume da terra. E após a semana cumprida, foi-lhe entregue também Raquel. Então passaram-se outros 7 anos e Jacó paga pela mão de obra, pelo trabalho, pela vida de Raquel, o dote necessário. Agora Jacó estava casado com 2 mulheres e, para piorar a sua situação, elas eram irmãs. Deus, vendo que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre e fez com que ela gerasse filhos. Eu aprendo aqui algo lindo. Deus, ele sempre virá em defesa dos aflitos, angustiados e desprezados. Por pior que esteja a sua situação, o Senhor virá em teu auxílio para retribuir a tantas aflições que você tem vivido. Por exemplo, Lia gera Rúben, Simeão, Levi e Judá. Judá, de onde vem o rei Davi, Judá, de onde vem o sucessor do trono de Davi, o sucessor eterno, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Aleluias! Então, no versículo de número 35, 29, 35, após gerar e dar à luz a Judá, Lia, ela cessa de ter filhos. E é aqui que eu quero falar e comentar algo para a sua vida. Após Lia ter esses 4 filhos, logo no início, que Deus se compadece dela por ser desprezada, Lia cessa de dar filhos. E acontece um fato, muito interessante, que são sobre as mandrágoras.
tá? Então, por vezes, Raquel, a esposa amada de Jacó, ela era estéril. E isso, a Bíblia revela que gerou no coração de Raquel inveja da sua irmã Lia, por ela ser estéril e Lia não, Deus ter abençoado Lia, gera no coração de Raquel inveja da sua irmã. E esse sentimento começou a retardar as promessas que Deus tinha para a sua vida. Então Deus também tinha promessas para a vida de Raquel, mas as promessas passaram a ser retardadas por conta da inveja. E entenda comigo, a inveja, ela precede a ruína, ela precede a queda. Nós, como mulheres, homens, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, não podemos nutrir no nosso coração inveja de ninguém, porque Deus não gosta, Deus abomina a inveja. E a inveja te destrói, a inveja faz com que tu faça coisa terrível, que vai contra a palavra do Senhor, contra os ensinamentos do Senhor. Então nós vemos que no versículo 1 do capítulo 30, Raquel fica desesperada e com muitos ciúmes de Lia. E essa situação trouxe um conflito entre Raquel e Jacó. Por quê? Porque Raquel estava tão possuída de ciúmes de Lia por ela ter dado filhos a Jacó, que ela chega em Jacó e ela diz assim, ela chega para Jacó e briga com Jacó e diz, Jacó, dá-me filho, senão eu vou morrer. Ela combate contra Jacó ali. Jacó, a Bíblia revela que Jacó ele fica indignado com aquela situação que Raquel está apresentando diante dele. E Jacó ele diz assim, ó, por acaso eu estou no lugar de Deus que te cerrou o ventre? Jacó entendia que Deus é que abria a madre e fechava a madre. Então Jacó disse, eu não sou Deus. O seu ventre está fechado e eu não posso te dar filhos. O que Jacó estava querendo dizer nas entrelinhas para Raquel? Só quem pode te dar e te fazer gerar filhos é Deus, Raquel. Tá? Então era isso que Jacó estava tentando mostrar para sua esposa Raquel. Mas a inveja, ela traz... Tá? E por causa dessa inveja, Raquel briga com Jacó. Raquel, ela nutre uma raiva da sua irmã, uma questão de disputa com a sua irmã, tá? E trouxe então consequências terríveis. A inveja, ela traz consequências terríveis. A pessoa invejosa, ela sempre tenta encontrar um culpado para suas frustrações. Então, quando a pessoa ela tá repleta de inveja, de ciúmes, ela sempre vai procurar em alguém alguma coisa para dizer assim, eu tô nessa situação por causa de fulano, eu tô assim por causa de Beltrano, tá? No caso de Raquel, Jacó passou a ser pressionado por não lhe dar filhos. Então, a atitude precipitada e na ânsia de ter filhos, ela oferece a sua serva Bila para deitar-se com Jacó e ter filhos na tenda dela. Então Lia acaba tendo... E olha, gente, a inveja ela é tão terrível que ela faz você errar, tá? Você errar e a pessoa que você tá disputando erra também, porque foi o que aconteceu com Lia. Raquel, na ânsia de ter filhos, ela entrega sua concubina Bila, tá? Para Jacó se deitar e ter filhos. E Lia, vendo aquilo, Lia comete o mesmo erro. Lia vai e entrega sua serva Zilpa para deitar-se com Jacó e dar filhos também pela serva. Então assim, ó, nós temos que ter cuidado dos dois lados, porque a pessoa invejosa, a inveja dessa pessoa, ela nutre por alguém, ela faz com que você cometa erros, com que ela mesma cometa erros, e a pessoa que ela quer atingir devido à sua inveja, acaba gerando também naquela pessoa uma atitude descompensada e antibíblica também. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente fica assim, porque fulano tem inveja de mim, e a gente vê nas atitudes, né, fulano, Beltrano, fica nutrindo uma inveja de mim, isso e aquilo, e aí você consegue enxergar que aquela pessoa tá meio fora da direção de Deus, e você tá em espírito, você tá em oração, você tá consagrando, só que de repente o diabo, ele vem com sapatinho de algodão. E aí diz, mas aquela pessoa lá tá me perseguindo por inveja e tal. E os erros que aquela pessoa tá cometendo, de repente, se você não vigiar, você comete os mesmos erros. Mesmo você estando na sua razão. Foi o que aconteceu com Lia. Quando Raquel entrega Bila para Jacó, Lia vai e cai no mesmo erro e entrega Zilpa para Jacó. Mas a história dessas duas irmãs, desse laço aí, não termina aqui. Ainda continua, por quê?
Porque a inveja, ela vem antes da ruína, ela vem antes da destruição. Isso é tão provado aqui que Raquel se destruiu. Ela se autodestruiu por conta da inveja. Vamos lá então? Então nós vemos que Bila gera Dan, Naftali, tá? A serva de Raquel. E a serva de Lia gera, a serva de Lia, Zilpa, gera Gad e Azer. Tá? O desejo de Raquel era tão intenso e mesmo com os filhos de sua serva Bila, ela continuava tentando engravidar a qualquer custo, até mesmo vendendo o marido por algumas horas em troca de uma possível esperança. E aqui eu quero falar com vocês algo também extraordinário, tá? Que o Espírito Santo me levou a escrever. O desejo de Raquel era tão intenso que ela não distinguia mais o que era certo e errado. É isso que a inveja faz com você, com a gente. Ela faz com que a gente perca o bom senso. Ela viu mandrágoras, Rubem acha mandrágoras. O que eram as mandrágoras? Tá? Era uma planta afrodisíaca com poderes mágicos. Tá? Era crença, era uma planta afrodisíaca com poderes mágicos. Então o desespero faz muitas vezes com que nós percamos a nossa fé em Deus e passamos a depositar nossa esperança em algumas coisas que também nos faz perder até mesmo o bom senso, como no caso de Raquel. Raquel perdeu o bom senso. A fé que ela tinha que ter em Deus de gerar nela um filho, ela teve nas mandrágoras, que era uma planta afrodisíaca. Então ela quis dizer assim, não, você achou essa planta? Ah não, essa planta, eu vou beber o chá dessa planta e eu vou engravidar. Em vez dela acreditar no poder de Deus. Aí é inadmissível você colocar... Deixa eu falar uma coisa para ti, amados. É inadmissível para uma serva de Deus, para um servo de Deus, colocar a ciência ou a medicina acima do poder de Deus. A ciência tá aí, a medicina tá aí. Mas maior que a medicina, maior que a ciência se chama Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é maior que tudo. Raquel, ela não entendia isso. Tanto é que ela trocou uma noite com seu marido pelas mandrágoras na esperança de ali então gerar um filho. E a Bíblia então diz que ela negocia uma noite de Lia com Jacó em troca das mandrágoras. E mais uma vez a promessa é retardada. Raquel pensou, agora gerarei um filho. Essas mandrágoras são milagrosas, mas Deus estava a observar. Ei, Deus sempre está nos observando. Deus estava a observar. E Deus estava observando. E quando Deus estava observando, tá? Jacó, Lia, com aquele sentimento de querer ser cuidada por Jacó, e de Raquel tendo uma confiança exagerada numas mandrágoras, essa planta afrodisíaca milagrosa, Deus, a Bíblia revela algo extraordinário. O sofrimento de Raquel era imenso. Então, Raquel, ela queria muito ter um filho, tá? Mas Deus olha mais uma vez para Lia. Jacó se deita com Lia, porque ela compra uma noite de amor com as mandrágoras que seu filho Rubem acha no campo. Porque Raquel tinha a esperança que as mandrágoras fariam com que ela engravidasse. E Lia queria somente a atenção do seu marido. E Deus então, que Lia já havia cessado de dar à luz, nessa atitude de Raquel, de pôr sua esperança, sua confiança em algo dessa terra, Deus olha mais uma vez para Lia. E a Bíblia diz então que Lia mais uma vez concebe. E aí ela gera mais 3 filhos. Ela gera Isacar, Zebulon e ainda uma filha chamada Diná. Olha, que frustração para Raquel, que entregou seu marido, negociou as noites de prazer com Lia pelas mandrágoras para que ela engravidasse, sendo que quando Lia se deita com Jacó, é ela que Deus abre mais uma vez a madre e dá filhos. Então, as mandrágoras para a vida de Raquel não funcionaram.
E isso deixou Raquel mais frustrada ainda, mais triste ainda. Porque Deus ali na verdade estava mostrando para Raquel que é Ele que tem a última palavra. E que apesar das mandrágoras, Raquel continuava estéril. Lia, sim, desistiu das mandrágoras. E Deus ouviu a ela. E ela engravidou mais 3 vezes. José era promessa. E aqui que eu quero deixar algo claro. José já era uma promessa. Deus já havia projetado algo lindo para Raquel. Mas sua ansiedade, a sua inveja, retardou cada vez mais a promessa. Até ela entender que somente Deus poderia dar-lhe um filho. Deus então se lembra de Raquel e nasce José. A quem Deus acrescenta, pediu Raquel outro filho e Deus lhe deu. Raquel gera José e Benjamim. Ei, escute isso daqui. A nossa palavra tem poder. Aquilo que nós falamos, e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, tá? As promessas de Deus se cumprem, mas as consequências das nossas atitudes são irreversíveis. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, é irreversível as suas consequências. Então, se Deus é amor, Deus perdoa, Deus é maravilhoso, mas aquilo que você fala, aquilo que você faz, você vai sofrer com as consequências. E não foi diferente com Raquel. Deus deu a promessa que era José. Deus lhe deu outro filho. Só que ela sofreu as consequências da inveja, da desobediência, tá? E quais foram essas consequências? Raquel disse para Jacó, devido à inveja que ela sentia de Lia, lá no início que eu falei para vocês no capítulo, Raquel chega em Jacó, briga com Jacó e diz assim, dá-me filhos, senão eu morro. Olha, o que Deus mostrou para ela e que ela não iria morrer por não ter filhos. Não, Raquel não morreria por não ter filhos. Como ela estava falando para Jacó, pondo Jacó na parede. E Jacó dizendo, eu não sou Deus, não foi eu que serrei tua madre, foi Deus. Se você quer filhos, busque a Deus, confie em Deus, ore a Deus. Porque Deus é poderoso para lhe dar filhos. Mas ela em todo o tempo com inveja da irmã, maquinando e fazendo com que Lia se sentisse desprezada. Meu Deus. E ela declara, dá-me senão eu morro, colocando a confiança sempre no homem, nas coisas da terra. No final, quando ela vai ganhar Benjamim, a Bíblia revela que ela perde a sua vida ao ter filhos. Sabe o que Deus estava mostrando para ela? Que ela não morreria por não ter filhos, mas que ela morreria ao ter filhos. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com suas atitudes, cuidado com a inveja. Ela pode te destruir no final, tá? Tome cuidado. Fica aqui essa palavra do capítulo 30, esse texto do capítulo 30 ao seu coração. Tome cuidado, tá? Tome muito cuidado. Deus abençoe e confie somente no Senhor. Dele vem toda a bênção para a nossa vida. Amém? Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.